Debates do Povo. Oferecimento Recanto Verde Vida. Residencial para idosos. 3476-9702. Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 10 de maio. Está no ar mais um Debates do Povo. A sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Líder de audiência no horário. Em Fortaleza, pela FM 95.5. Na CBN Cariri, pela FM 93.5. Ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook o Povo Online e o Povo CBN. Ministro Alexandre de Moraes manda Telegram apagar mensagem contra o PL das fake news. Em tom alarmista, a mensagem do Telegram dizia que o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Tudo isso entre aspas, hein, gente? E dizia também a mensagem que a democracia está sob ataque. Se a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal for descumprida, o aplicativo será suspenso em todo o território nacional por 72 horas. Tem também uma multa financeira. Moraes também determina que seja enviada uma mensagem a todos os usuários afirmando que, abre aspas, a mensagem anterior caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira. Fecha aspas. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, a decisão é um passo importante para a fixação de balizas regulatórias. Segundo ele, o faroeste digital, é assim que ele resume, né, a situação, o faroeste digital é incompatível com a Constituição. Vale lembrar que na semana passada o Google também divulgou um texto contrário ao projeto. Na ocasião, o governo mandou o Google marcar o artigo como publicidade. Enquanto isso, 15 jogadores de futebol vão responder no tribunal por envolvimento em esquema de manipulação de apostas em jogos das séries A e B do Brasileirão. Punição pode chegar a 6 anos de cadeia. E o corpo da cantora Rita Lee é velado no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Família, famosos e fãs se despedem da artista. Estes são os principais temas do programa de hoje. Ao debate. No programa de hoje eu aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, aqui em Fortaleza, recebo à distância, Augusto Teixeira, professor do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, articulista da página de opinião do O Povo, do jornal O Povo. Recebo Leonardo Waterman, advogado criminal, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e também especialista em crimes financeiros. Recebo ainda Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo. E recebo, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, 8596992299, ou pelo YouTube O Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio O Povo CBN. São 16 horas e 11 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde a vocês, obrigado aos três aqui pela participação no programa de hoje, Leonardo, Augusto, Plínio, prazer receber vocês e claro, ver que estão todos em boa saúde, isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. As manchetes, começando pela manchete do portal O Povo, manchete aqui tratando de esporte. Ceará Sporting Clube. Novos prints detalham conversas
de Richard e Nino Paraíba, ex-Ceará, com apostadores. Ainda então é desse tema que eu mencionei, inclusive, aqui da abertura do programa sobre esse escândalo de apostas. No G1, Telegram cumpre ordem de Moraes e se retrata por ataque ao PL das fake news. Olha aqui, essa manchete entrou agora há pouco aqui, eu ainda não tinha nem lido. Mas então ele já está cumprindo aqui a ordem, a determinação do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele começa o texto dizendo: recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil que obriga o Telegram a remover a mensagem, e por aí vai. No UOL, a manchete neste momento: fãs cantam sucessos de Rita Lee em velório em São Paulo. Representa tudo na minha vida. É uma aspas aqui, uma declaração. Na Folha de São Paulo, Planalto cobra votos e promete emendas e cargos em primeira reunião para ajeitar base. Bom tema aí para a gente conversar daqui a pouquinho, esses acordos todos, da maneira que estão se desenrolando. No O Globo, coação de parlamentares e reincidência. Os recados de Moraes em decisão contra Telegram. O ministro determinou que a empresa exclua mensagem fraudulenta sobre PL das fake news. Finalmente, a manchete do Estadão. Telegram apaga a mensagem contra PL das fake news após Moraes ameaçar com suspensão e multa. Muito bem, feito então esse rápido passeio pelas manchetes de alguns dos principais portais de notícias, quero saber a opinião dos nossos convidados. Vamos lá, começando aqui, vou começar com o jornalista Plínio Bortolotti e aí em seguida com os nossos outros dois convidados. Plínio, por favor, na sua opinião, qual o fato do dia, qual seria a sua manchete? Opa, tá aberto aqui o meu microfone. Tá Olá, aberto. boa tarde a todos as pessoas que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo, vendo, ouvindo o programa. É o seguinte, Tardão, como eu costumo fazer, às vezes quase que costumeiramente, eu vou deixar esses assuntos que a gente vai ter que debater mesmo, que estão na ordem do dia, que estão na nossa pauta de debate, e vou falar da manchete do Jornal Impresso de hoje, e o título, a manchete é a seguinte: Prefeitura de Fortaleza libera mais 2 superprédios. E isso aqui se trata, quem mora em Fortaleza sabe o que tem um gabarito, uma altura máxima de que você pode construir na beira-mar e em toda a cidade, né? Cada local é um gabarito diferente. Mas se criou aqui em Fortaleza um mecanismo chamado de concessão onerosa, né? Desculpa, outorga onerosa, né? Que também já se chamou Lei do Solo Criado. O incorporador, o construtor, vai lá, paga um determinado valor, e onde podia construir até 80 metros de altura, por exemplo, ele faz um prédio que tem o dobro de altura e paga lá um troco para a prefeitura. O problema é que, de fato, é um troco mesmo que se paga. Outro dia eu vi aqui o que se pagou um prédio desse, não valia quase nenhum apartamento dentro de um prédio. E o prejuízo fica para a cidade, né? Que você empareda a beira-mar, né? Tudo bem que quem entende diz que o arejamento de Fortaleza é o vento leste, que vem da Praia do Futuro, mas esses prédios ajudam a acumular calor, ajudam a tornar menos impermeável o local onde eles são construídos, e acaba sendo um presente para esses incorporadores que ganham bilhões de reais ali. E você veja por que... Opa, cortou aí sua ligação, Plínio. Eu acho que você queria dizer menos permeável, né? Menos permeável. Sim, vai lá, porque deu uma travada aqui na sua transmissão, inclusive para mim, agora você está congelado aqui a sua imagem. Travou? Estão me informando aqui que travou geral aqui. Opa, quente. É a nossa internet aqui que eu acho que está com problema, Plínio. Vai lá, por favor, começa de novo, dá um momento que você falou do tornar menos permeável aí o solo. Pois é, essas construções menos permeável o solo, né, porque elas ocupam um espaço, e também aumenta o calor, talvez não por causa de empatar o vento, porque esses prédios, construções acumulam calor, né, e acaba tornando a cidade mais quente. Você vê como é que... Opa, Plínio, e olha só, tá falhando a sua internet, Plínio. Ué, nossa, aqui eu não sei, é de um dos dois aqui que está falhando, é a nossa. 7 mil metros quadrados, a prefeitura... Vamos fazer o seguinte, eu acho que só que informando antes, o UOL acaba de mudar a manchete dele. Uns 7 mil reais o metro quadrado. Deve valer pelo menos umas 3 vezes mais o metro quadrado lá. E tem, além disso, tem ali uns 3 ou 5 prédios na beira-mar que foram também construídos.
Foram 3 ou 4 O prédios na. juiz que tenha coragem, É, porque, enfim, pela questão do meio ambiente. Agora, quando é o movimento dos trabalhadores sem terra, quando é o movimento dos trabalhadores sem teto que promove alguma ocupação, aí vira um escândalo nacional. Isso aqui também é um escândalo e devia ser mais debatido pelos fortalezenses, essas questões dos prédios e esses acordos mal feitos que a prefeitura faz quando enfim, algum empreendimento milionário invade áreas públicas. Ok. Vamos lá, deixa eu ouvir agora a opinião dos outros dois convidados aqui. Olha, só informando para vocês, o UOL, eu li há pouco a manchete, mas acabou de mudar a manchete do UOL. Neste momento, a manchete é: por 8 votos a 2, STF derruba perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Um outro tema aqui que fica como opção aqui para os nossos convidados. Começando com você, então, Augusto Teixeira. E, na sua opinião, qual o fato do dia, Augusto? Qual seria a sua manchete? Boa tarde, Tardan. Boa tarde aos colegas que compõem a bancada e a todos os ouvintes aqui da CBN. Na minha opinião, a manchete central de hoje é a de que o Planalto cobra votos e promete aí emendas e cargos em primeira reunião para ajeitar a base, ou seja, a discussão sobre o retorno do orçamento secreto. Na verdade, o elemento mais importante desta a manchete nacional não é tanto a questão voltada à moralidade ou à não moralidade do retorno do orçamento secreto, objeto de forte contestação na campanha eleitoral de 2022, mas sim a clara e manifesta a concepção de que a fragmentação partidária nas duas casas do parlamento tornam a situação do governo federal extremamente difícil no sentido de compor bases majoritárias estáveis, especialmente no que tange ao conjunto de elementos ou pautas para a votação de interesse do governo no presente ano. Ou seja, temos, por um lado, uma polarização ideológica ainda robusta no âmbito parlamentar, somada aí com o fenômeno da fragmentação partidária, que é, de certa forma, uma variável importante na dificuldade do governo a compor bases majoritárias. O grande aspecto de interesse é como a última votação relacionada aos vetos sobre o marco saneamento mostram a necessidade do governo melhorar sua articulação parlamentar, especialmente dentro dos partidos que julgava ter já dentro da sua base organizada. Tivemos, por exemplo, defecções de partidos como o PSD e PSB votando contra o interesse do governo federal nessa perspectiva. Então, ao meu ver, essa é uma das principais manchetes de relevância hoje, na perspectiva de mostrar que o governo busca aí, numa conjuntura econômica e política não das melhores, reorganizar sua base parlamentar à luz de uma perspectiva em que a liberação de recursos econômicos aí de forma indireta para os deputados e senadores é um ativo fundamental do processo de barganha política e institucional, não obstante o debate público acerca da moralidade sobre o mesmo. Muito bem. Seria esse o ponto. Muito bem, está se referindo muito aqui ao que eu li há pouco, né? A manchete da Folha de São Paulo. Planalto cobra votos e promete emendas e cargos em primeira reunião para ajeitar a base. Ou seja, é importância mesmo, muita articulação, muita conversa, mas tem que liberar recursos aí de emenda, senão a coisa não anda. Mas vamos lá, deixa eu ouvir agora a opinião do Leonardo Waterman. Leonardo, na sua opinião, qual o fato do dia? Qual seria a sua manchete do seu portal de notícias? Vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde, Marcos, boa tarde, Plínio, boa tarde, Augusto, boa tarde a todos os telespectadores da CBN. O meu portal de notícias traria a seguinte manchete: para o ministro Alexandre de Moraes, o que se diz não se escreve e o que se escreve não se diz. Existem dois posicionamentos totalmente antagônicos do ministro que ele mesmo traz de modo muito coerente a seguinte frase: o que se pratica no meio físico se pratica no meio virtual, e o que é proibido de se fazer no meio físico também deve ser proibido de se fazer no meio virtual. Então, eu concordo que quando você
é proibido de ofender uma pessoa no meio físico, você não pode ofender uma pessoa no meio virtual. Isso também é crime. E as pessoas que se escondem atrás da máscara da internet para fazer isso devem ser punidas. Agora, eu pergunto, que crime há na manifestação de uma empresa como o Telegram em se manifestar contra um posicionamento sobre uma votação? E se fosse favorável, eu pergunto, e se a manifestação do Telegram fosse vamos votar a PL das fake news, como ela está aí popularmente sendo chamada, vamos votar porque ela é um importante marco para o futuro do país? O ministro Alexandre de Moraes ia pedir para que essa mensagem fosse retirada? Certamente não. Então, o que se escreve não se lê e o que se lê não se escreve. Era isso que constaria no meu portal de notícias. Muito bem, tá aí. Já levantou a bola aqui para a gente esquentar a discussão. Plínio, eu não sei se você vai querer contestar. Não, Imagino que o Plínio... Posso responder a isso? Por favor, eu imagino que você ia querer responder. Diga lá, Plínio. Não, mas veja só, o que acontece. Não vou entrar nem no mérito do que está escrito, porque não é isso que importa. Podia estar escrito lá, eu amo a vida. A questão é que uma das defesas dessas redes sociais, para não se responsabilizarem pelo que publicam nelas, é dizer que elas são neutras, que elas não produzem nada, que elas apenas propiciam a interação entre as pessoas. E não foi isso que o Telegram fez. Ele utilizou um impulsionamento para mandar uma mensagem política para todas as pessoas. Então, essa rede... Por exemplo, a energia elétrica é uma rede neutra. Ela tem que vir para mim igual vai para qualquer outro consumidor. A Enel, no caso aqui, é a provedora de energia do Ceará, de Fortaleza. Ela pode ter uma opinião política? Ela pode ter ela pode ter um site, escrever lá a posição política dela. Agora, ela pode escrever na minha conta de luz a posição política dela e mandar para mim? Não pode. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Só para concluir, viu, Leonardo? Tá. Então, o que o Telegram fez e o Google fez foi isso. Pegou uma rede supostamente que eles mesmos dizem que é neutra e utilizou politicamente. Isso está completamente equivocado. Isso é uma brutalidade. Isso não pode ser feito. E se ele fizer dessa maneira, foi isso que foi feito na eleição do Trump. Então isso está errado, independentemente do que esteja escrito lá. Diga lá, Leonardo. Eu fazer Faça o contraponto. uma pontuação, então. O meu ponto é o seguinte, eu concordo que se o Telegram está se manifestando e a manifestação sobre a PL das fake news é política, nós temos que voltar um pouco antes e a lei que vai ser, o projeto de lei que está sendo aprovado é político e ele não pode ser político. Ele tem que ser um projeto de lei voltado ao benefício da população. E não que favorece este ou aquele partido. Então, o erro começa lá atrás. O erro Mas quem vai dizer isso é o Congresso, não é você nem eu. Mas, a partir do momento que nós temos um projeto de lei que está sendo votado para impedir certas coisas, impedir as empresas de se manifestarem, como ele está votando, e no meio da manifestação, antes do projeto ser aprovado, e um ministro do Supremo usurpa das suas funções e bloqueia a manifestação, eu acho que isso está extrapolando totalmente qualquer questão qualquer questão política, qualquer questão de liberdade, porque nós temos que, se isso estiver previsto em lei, isso está previsto em lei, essa PL foi aprovada, e aí consta na lei que empresas como o Telegram não podem se manifestar.
Ok, se manifestou, existe a punição, mas neste momento não existe nada previsto em lei. E no momento que não há previsão legal, não pode um ministro do Supremo, simplesmente sem ouvir seus pares, de orelhada, na canetada, dizer: tira isso daí, senão eu vou te punir. Tira isso daí que eu vou aplicar R$ 1 milhão por mês, $1 milhão, ou o que quer que seja. Não pode. Isso é censura. Deve se aprovar primeiro. Vamos lá, opinião do Leonardo. Opinião do Leonardo. Não, mas Quero saber... quem é que falou aqui que o Telegram não pode se manifestar? Ninguém falou. No momento O que ele não... você se... Com licença, Leonardo. Eu ouvi você. Por favor, me ouça. E eu quero ouvir o Augusto também. Diga lá. Eu não disse em nenhum momento que o Telegram não deve se manifestar e nem a Enel não pode se manifestar. Os dois podem, no lugar apropriado. O Telegram podia ir lá, entrar lá no site dele, no aplicativo dele, na conta dele, e botar a opinião dele lá. Aí eu estaria de acordo com você, talvez dependendo. Agora, o que ele não pode é utilizar toda aquela rede, como a Enel não pode botar na minha conta de luz uma posição política, sendo eu a favor ou não, para fazer aquilo que ele fez. Ok. E outra coisa é o seguinte, podemos até discutir se o Gilmar pode ou não pode fazer, é uma discussão acadêmica. Porque do ponto de vista do MC Alexandre Moraes, porque do ponto de vista que se você for o Supremo Tribunal Federal, dentro das prerrogativas dele e dentro dos inquéritos que ele está lá, que podemos discutir à vontade se é certo ou não, ele está fazendo. Eu até tenho restrições, mas ele pode fazer. Agora, eu não falei em nenhum momento que o Telegram não pode se manifestar. O que ele não pode é utilizar do jeito que ele utilizou a rede. E se utilizar daquele jeito, quem pensa diferente tem que ter o mesmo direito. Foi só Muito bem. Deixa eu ouvir agora o Augusto sobre esse tema. Augusto, você diria que a conduta do Telegram configura abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei? Você diria que o Telegram passou de todos os limites ou não? Está concordando mais aí com o Leonardo? Diga lá, Augusto. Tardan, eu vejo a questão como sendo o debate, entre aspas, o principal debate político que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar nos próximos anos. Primeiro, pelo fato de que ele mexe com uma miríade de questões que vai desde as questões voltadas à liberdade individual e à possibilidade dos indivíduos expressarem suas opiniões, até, obviamente, interesses econômicos organizados que têm no espaço virtual uma importante arena para realização de lucros e monetização. O grande aspecto é que dois fenômenos correlatos se chocam no debate sobre o PL 2630, que são, de um lado, uma discussão importantíssima sobre a necessidade de regulamentação das big techs, das redes sociais, e em particular de como a sociedade, no âmbito físico e virtual, dialoga com a questão do acesso à informação, fake news e seus impactos cinéticos no mundo real. E um segundo fenômeno mais antigo, que este caso demonstra muito claramente, que é uma fragilidade gigantesca do sistema político brasileiro, compondo aí a relação entre poderes. Em que sentido? Se de um lado temos sim a emergência da discussão sobre a regulamentação das redes sociais e dos seus impactos na sociedade e economia, por outro, vemos mais uma vez o risco do parlamento se ausentar da sua responsabilidade, que é a de legislar de forma competente e correta, regulando a matéria, e novamente a possibilidade de termos representantes do Poder Judiciário cumprindo uma função que não é sua, de colocar uma tarefa que seria aquela do legislativo. E isto é ruim para o funcionamento da democracia, para a defesa das liberdades e para a própria concretude da legitimidade da atuação judiciária, na perspectiva de que um dos elementos que regula a legitimidade daquele poder é a autocontenção. Então, de certa forma, quando temos de um lado um debate político acalorado, como, por exemplo, alguns que chamam de PL das fake news e outros que chamam de PL da censura, e ao passo de um debate como este, polarizado, o ministro do Supremo, de forma monocrática, se coloca na discussão, age ativamente no debate e, de certa forma, desbalanceia o jogo, é problemático.
não no sentido do mérito da ação do ministro, realizado, obviamente, em diálogo com o arcabouço jurídico nacional voltado a questões ligadas ao poder econômico, mas sim em relação à substância, na perspectiva de que tem-se aí um ator, um indivíduo que desbalanceia o debate, retira o seu locus essencial, que é o parlamento. Claro, esses grupos, como Google, Telegram, entre outros, não são apenas redes sociais e materiais que as pessoas curtem e veem notícia. São grupos econômicos organizados que usam os nossos dados como moeda de troca econômica na produção de lucros. Entretanto, esses são agentes políticos também. Por sua vez, outros grupos econômicos de comunicação também têm se manifestado sobre o PL em suas redes de jornal, telejornal, entre outras mídias, colocando posições sobre o PL. E essas posições, em geral, não têm sido vetadas por ações monocráticas de ministros do Supremo. Nesse sentido, tem-se aí um desequilíbrio em relação ao debate público que se vê, de certa forma, cerceado e, de certa forma, retira do escopo aquilo que é urgente. O que é urgente? A discussão de que é necessário haver uma regulamentação, mas que esta não poderá ser feita de forma escusa num ambiente elevado de elevada politização e que se restringe à liberdade no âmbito das redes sociais. Muito bem, vamos lá. Tema polêmico. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito clara sobre isso, de que, de fato, o Telegram é uma atitude que configura claro abuso de poder econômico. Mas, enfim, temos aqui o Léo Alencar concordando aqui com a fala do Leonardo, tem o Donato Donadon dizendo que Bolsonaro era chamado de fascista e nem de longe fazia o que o Alexandre de Moraes faz, passando por cima de 513 deputados e mais de 80 senadores. Isso está ficando normal no Brasil, diz Donato Donadon. Já o Emerson Macedo diz: em uma sociedade organizada, tudo deve ter regulamentação, diz o Emerson. Tá aí a opinião. E você, qual a sua opinião sobre isso? Pode mandar aqui pra gente por WhatsApp, YouTube. Eu vou precisar chamar agora um rápido intervalo, primeiro intervalo do programa de hoje. Lembrando que o intervalo é só na transmissão da rádio. A gente continua a nossa conversa aqui pelas redes sociais e retornamos aqui para a transmissão de rádio em poucos minutos. São 16 horas e 34 minutos. Até já. Como diz aqui um outro que manda mensagem agora, essas redes não são donas do Brasil, diz aqui o Emerson. Muito bem. Ainda sobre esse tema, que é um tema que acho que merece mesmo esse debate público, né, em torno dele, porque afeta a vida certamente de todos nós. Sem nenhum tipo de regulamentação, esses grandes grupos vão continuar incentivando, divulgando, levando em conta unicamente o lucro deles, né? O lucro deles, o que der mais impulsionamento, o que der mais retorno é o que vai ter maior visibilidade. E queria te ouvir, Leonardo, sobre isso. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o Telegram é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas. Ou seja, ele está se referindo muito porque ali no período da eleição, né, ele tentou inclusive entrar em contato aqui com alguém do Telegram aqui no Brasil, mas teve aquela dificuldade imensa, né? Enfim, como é que você avalia, Leonardo, essa afirmação do ministro Alexandre de Moraes de que o Telegram é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu só queria voltar rapidamente eu concordo com o Plínio em algumas coisas, e eu acho que eu não me expressei bem. O que eu acho que não é permitido, eu acho que não é possível essa punição exacerbada. Eu concordo que essas big techs, que essas empresas, que elas exageram, que elas extrapolam, que elas estão dominando. Desculpe, Leonardo, esse som quer dizer que a gente está voltando para a transmissão da rádio. Estamos de volta hoje recebendo... Debates do Povo.
Pronto, agora sim, estamos de volta hoje recebendo Plínio Bortolotti, recebendo o Leonardo Otterman, recebendo Augusto Teixeira. Deixa eu passar a palavra direto para o Leonardo, que estava concluindo o raciocínio. Eu havia perguntado a ele a opinião dele sobre a afirmação do ministro Alexandre de Moraes de que o Telegram é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas, e o Leonardo estava desenvolvendo o raciocínio dele em resposta a essa minha pergunta. Por favor, Leonardo. Pois não, pois não. O que eu estava falando é que, voltando um pouco em relação ao que a gente estava debatendo com o Plínio, é que eu concordo que essas big techs elas extrapolam sobre diversos quesitos, só que eu acho que se uma big tech ela colocou uma mensagem que não agrada, eu acho que mais do que a punição, é o que sempre foi feito na televisão brasileira, é o direito de resposta, na mesma proporção, o direito de resposta com a mesma proporção e com o mesmo alcance, e não simplesmente punir, coibir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí pegando um gancho na fala do Augusto, é o seguinte, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, ele se mete em tudo. Ele vai para cima de tudo, ele toma a frente de tudo. Os ministros do Supremo, eles precisam ser mais discretos. Isso só acontece aqui no Brasil. Isso não acontece em nenhum outro lugar no mundo. A Suprema Corte norte-americana é extremamente discreta. O Supremo aqui no Brasil, há alguns anos atrás, ninguém sabia o nome dos ministros do Supremo há 15 anos atrás. Hoje, se perguntar para qualquer pessoa na rua, todos sabem o nome dos ministros do Supremo e não sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira. Então, os ministros precisam voltar a essa discrição. Por quê? Porque a um ministro do Supremo não é dado o direito de ter uma posição política. E os ministros hoje têm posição política clara e definida. Então, com relação aí à sua pergunta de que o Telegram muitas vezes foi omisso a essa proliferação, o meu posicionamento é, como no mundo físico, no mundo virtual, se há uma comprovação de que existe uma proliferação de um crime e esse crime está sendo proliferado e uma pessoa que tem a obrigação de deter aquilo não está tomando aquela atitude, aquela pessoa deve sim ser punida. O problema é que essas empresas normalmente estão com os representantes fora do país. E aí eu acho válida essa regulamentação e organização para que tenham obrigatoriamente, como já tem o Google e etc., todas tenham sedes efetivas no país e etc. Mas eu acho que a omissão deve ser punida desde que se comprove que o crime foi efetivamente praticado. Ok. Muito bem, tá aí. Imagino também qual seria a opinião, depois a gente pode falar sobre isso, a opinião do Leonardo sobre essa outra notícia que eu li há pouco aqui, de que por 8 votos a 2 o STF derrubou o perdão do ex-presidente Bolsonaro concedido ao agora ex-deputado Daniel Silveira. Mas pela linha de argumentação de Leonardo, eu acho que eu sei qual seria a posição dele. Mas vamos lá, depois ele mesmo diz a opinião dele. O Augusto e Plínio, sobre essa fala agora mais recente aqui do Leonardo, vocês têm alguma observação? Senão eu vou mudar de assunto aqui com vocês. Mas esse é um tema que merece a gente conversar bastante. Não, perfeito. Eu acho que o debate é esse. O elemento, ao meu ver, que não pode ocorrer é o fato de que o ativismo judicial não pode retirar o holofote do espaço que isso é mais fundamental,
que é o debate parlamentar, que é o debate da sociedade civil sobre essa questão. É importante notar a relevância de grupos da sociedade civil organizados, discutindo e defendendo o PL 2630, o que é algo muito importante, porque temos ONGs, universidades e outros institutos que jogam luz sobre o projeto e sobre a sua relevância. Entretanto, sempre é importante lembrar que, da versão original colocada pelo senador Alessandro Vieira, que tinha cerca de 14 páginas, para aquela que ia ser votada, que tinha cerca de 28, foram apensados um conjunto de alterações ao PL. Então, isto demanda um cuidado, uma discussão de forma mais tranquila e, em grande medida, a avaliação concreta das consequências de como a regulação irá ser feita. O fato é, ela deve ser feita, países democracias maduras já o fazem e o Brasil deverá fazê-lo sem dúvida alguma. Agora, de forma calma, tranquila e dialogada, não apenas com o parlamento, mas também com a sociedade e setores econômicos interessados. Viu, Tardan? Diga. Plínio Bortolotti. Eu queria ler aqui, tem uma entrevista hoje, acho que se tem alguém que não ouviu falar, eu vou dizer agora. Tem um inglês chamado Tim Berners-Lee, que ele é considerado o pai da internet. Ele que criou a web, aquele www que possibilita a internet da forma como ela é hoje, né? Então, o que ele diz? Uma entrevista dele que está hoje na Folha de São Paulo e participa de um evento não sei onde. Ele disse o seguinte, que diante das primeiras experiências com a web, ele não imaginava que as coisas poderiam chegar onde chegou com os casos de manipulação de eleições, e ele cita o Donald Trump e o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí, aspas, chegamos à conclusão de que os governos precisam fazer alguma coisa e têm de estabelecer leis de controle para lidar com as coisas más. Fecha aspas. O Tim Berners-Lee, né? Não é o Plínio Bortolotti falando, não, foi o cara que inventou a web. Aí outra coisa vem aqui. Quando as pessoas vêm para a web, quando as pessoas vêm de ver a web e que a eleição de Trump foi possível através da manipulação na web, a realização do Brexit, as pessoas percebem e querem recuperar o controle da web e temos de corrigir para ir nessa direção. Ou seja, ele diz o seguinte, o controle da web não pode ficar na mão desses mastodontes, né, dessas gigantes de tecnologia, e elas não estão defendendo liberdade de expressão, não, elas estão defendendo a liberdade de ganhar dinheiro aos tubos, à custa do sofrimento e muitas vezes da morte das pessoas. É isso que precisa ficar claro. Agora, e chega a ser diversionismo quando você começa a fazer essa discussão, aí você quer fazer uma discussão acadêmica sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal, que podemos até fazer, não tem problema nenhum, que as pessoas, nos Estados Unidos não tem política. Claro que tem. Quando tem um presidente republicano, ele indica um juiz que tem a mesma ideologia republicana, e quando é democrata, é do mesmo jeito. Então, tem sim essa questão política, em tudo tem. E a discussão sobre a regulamentação não é uma discussão técnica, é uma discussão eminentemente política. Quem é que vai controlar essas big techs? Não tem nada mais político do que isso, que diz respeito à vida das pessoas. Okay. Ninguém vive hoje mais sem ter um telefone celular ou sem ter uma rede social. Precisam ser controladas e controladas de forma democrática, mas com rigor. Ok, tá aí a opinião de Plínio Bortolotti. E aqui há pouco o Leonardo falou, né, que as pessoas hoje, os ministros do Supremo são mais conhecidos do que os jogadores de futebol da seleção, não foi isso, Leonardo? Aí fica fácil, então, diante disso, fica fácil a gente perguntar, quando eu digo dessa notícia de que o ministro, né, por 8-2, os ministros do STF derrubaram o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira, aí fica 8-2. Quem seriam esses dois que votaram contra a decisão? Fica fácil, né, como eles são bem conhecidos. É difícil adivinhar. Não é muito difícil imaginar que seriam e são exatamente eles mesmos, André Mendonça e Nunes Marques, os dois que votaram. Muito bem, quero saber a opinião de vocês sobre isso, quero saber a opinião também de vocês sobre aquela, poxa, como dizer, fica até difícil escolher a melhor palavra, mas aquele
aquele momento lúdico, assim, divertido, sério, mas também muito engraçado, que foi aquela participação, né, a audiência pública no Senado com o ministro da Justiça. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, né? Que um dos momentos mais reprisados dali foi quando ele se vira para um senador e diz que o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha e tal. Muito bem, quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas daqui a pouquinho, vamos aqui a um rápido intervalo e a gente retorna aqui para a transmissão da rádio em poucos minutos. São 16 horas e 46 minutos. Até já. Mas antes da gente falar aqui do Flávio Dino, que está se revelando aqui um grande destaque, talvez, um showman, né, cara? Um stand-up, né? Para fazer stand-up e tal, cara. Mas enfim, o que vocês acham dessa... Eu queria saber qual dos Vingadores ele acha que ele é. Eu acho que é o Hulk, cara. Eu recebi uma mensagem. O pessoal tá botando o Hulk. Tá botando o Hulk, né? Eu recebi do tamanho dele. Ele é grande. Por 8 votos a 2, no STF, como eu falei, derrubou lá o perdão. O que vocês acham dessa decisão? Tinha que derrubar o perdão a Daniel Silveira ou não? Acho que o Leonardo aí... Vamos lá, Leonardo, começando com você. Vamos lá. Como você disse, 8 votos a 2, 2 votos foram André Mendonça e Nunes Marques. Voltando ao que eu tinha falado antes, isso é um absurdo. Isso é um STF totalmente político. 2 votos de 2 indicados pelo ex-presidente Bolsonaro e os outros ministros do Supremo que abertamente estavam apoiando o atual presidente. Então, o Supremo é escancaradamente político. Nós temos que pensar que nem os ministros que votaram favoravelmente à manutenção do benefício, como os que votaram contra, são isentos. Na minha opinião, eu acho que a prerrogativa do presidente da República ela foi atacada. Há questionamentos sobre o desvio de finalidade, mas esse questionamento nunca foi feito em nenhum outro momento. Não foi feito quando a ex-presidente Dilma Rousseff praticou ato em favor do José Dirceu. É um ato do presidente da República. O que acontece hoje em dia, que é um problema muito sério, é que nós estamos na casta da Justiça, que é o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal decidiu começar a interpretar a Constituição Federal. Num determinado momento, o Supremo começou a interpretar as regras da Constituição Federal e começou a dar novos entendimentos à Constituição Federal. Então, quando ele analisa determinadas regras e torna essas regras inconstitucionais, olha, não era bem isso, o entendimento estava errado. O nosso entendimento é o que vale, o nosso entendimento é esse, e é esse o entendimento correto. E são ministros do Supremo e todo o entorno tem que engolir aquele posicionamento. Ok. Daí, vamos voltando aqui para a transmissão da rádio. Esse terceiro e último bloco é um pouquinho menor, mas vai dar tempo para uma rodada de considerações finais aí para vocês. Estamos de volta hoje recebendo Leonardo Waterman, recebendo Augusto Teixeira. Leonardo, que é advogado criminal, um especialista em crimes financeiros. Augusto Teixeira, professor do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. E recebendo também Plínio Bortolotti, todo mundo conhece aqui, recebendo também aqui a Jacinta Pessoa, do Carlito Pamplona, que diz: veio em boa hora essa queda do perdão imoral concedido ao Daniel Silveira. Se a sua pena estivesse sendo cumprida como deveria, talvez os criminosos golpistas do 8 de janeiro tivessem pensado melhor antes de cometer aqueles atos.
Opinião da Jacinta, que, como a gente vê, é bem diferente da opinião do Leonardo, que ele manifestou aqui no intervalo da transmissão da rádio. O Francisco Leite de Souza: por que será que ministros do STF ganharam destaque nos últimos 4 anos? E aí o José Carlos Rodrigues Lopes comenta: não levem a mal, mas não dá para comparar o Brasil de hoje com 15 anos atrás. A máquina de fake news hoje é enorme e da mesma forma o extremismo. Xandão e Supremo se metem devido ao que acontece, diz aqui o José Carlos Rodrigues. E já estamos entrando na reta final do programa. Tem também um outro tema que eu queria ouvir a opinião de vocês, que a Edilene manda mensagem aqui dizendo: é bom demais ver o ministro desmascarando esse tipo de gente. Eu acho que ela está... Essa mensagem da Edilene, eu estou entendendo que ela está se referindo ao comentário que eu fiz aqui do ministro Flávio Dino, comentando lá na audiência que teve. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui já para uma rodada. A gente tem 9 minutos pela frente, ou seja, vai dar um tempo de fala aí de quase 3 minutos para cada um de vocês. Eu queria saber assim, as considerações finais de vocês, começando aqui pelo Augusto Teixeira. Augusto, de tudo que a gente não falou, o que precisa ser dito nessa reta final aqui do programa? Diga lá, Augusto. Maravilha, maravilha. Bem, eu acredito que esse ponto do qual o Leonardo estava desenvolvendo sobre o Daniel Silveira, ele é fundamental. Numa perspectiva política, eu vejo que, não obstante possa ser dito que existe um conteúdo político na decisão da maioria da corte, existe um ponto que eu creio ser fundamental, que é a questão de que a imunidade parlamentar não pode ser salvo-conduto para cometer ilícito, e muito menos para poder trazer a violência física ou simbólica como parte da política. Eu vejo a decisão do Supremo como disciplinadora de um fenômeno que vem ocorrendo na política nacional, que é uma normalização da violência, da coerção e coação, como elementos práticos ligados a certos movimentos políticos que devem ser combatidos com a dimensão legal. E sempre é bom lembrar que foi o próprio Bolsonaro que sancionou a lei sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito em 2021. Elementos os quais o próprio Daniel Silveira se colocou contrário na sua conduta política, especialmente no âmbito das redes sociais. Por sua vez, é importante considerar que não apenas essa atuação do Supremo, na minha opinião, politicamente é correta, não posso discutir no âmbito jurídico porque não é minha alçada, mas, por outro lado, trazendo a discussão rápida para a atuação do Flávio Dino no âmbito do parlamento, eu vejo como sendo, de um lado, boa na perspectiva de uma forte defesa do governo do qual ele faz parte, mas ruim, porque retira a centralidade da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública daquilo que ela de fato deveria estar fazendo. Ao invés do ministro ser rotineiramente convidado para ser quase um stand-up comedy na TV Câmara ou TV Senado, ele tem elementos muito mais urgentes a trabalhar. Por exemplo, o Rio Grande do Norte viveu uma verdadeira onda de atentados terroristas por facções criminosas. Temos aí uma proliferação de grupos narcoterroristas dentro do Brasil que atuam em força contra o Estado Democrático de Direito. Temos, por sua vez, um problema relacionado a armamento ilegal no Brasil que está completamente fora da discussão dos CACs, por exemplo. Ou seja, existe uma pauta robusta da pasta de Ministério da Justiça e Segurança Pública que o ministro parece não dar luz ou não dar prioridade, mas sim ao embate público e político, que é importante, mas não é algo que deveria ser central em um momento tão sensível em que ele, como representante de um governo, tem a oportunidade de mostrar que a esquerda consegue fazer algo no sentido da segurança pública no âmbito nacional. É um desafio que estamos ainda para ver no que irá dar. Muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece, Augusto Teixeira. E agora eu quero ouvir o Leonardo Waterman. Leonardo, de tudo que a gente não falou, o que precisa ser dito? O Donato manda uma mensagem aqui, bem-humorada. No dia em que os Vingadores tiverem um membro com um preparo físico igual ao do Flávio Dino, então é o fim dos mocinhos e a maravilha para os vilões. Leonardo, de tudo que a gente não falou, o que precisa ser dito aí, Leonardo, por favor? Eu acho que todo momento que a gente tiver oportunidade, a gente precisa sempre trazer para a pauta a questão da violência nas escolas, a questão da violência
que está acontecendo aí com os jovens, com professores em todo o país, que elas acabam sendo esquecidas pelos parlamentares 2 semanas depois. No momento que a violência acontece, todo mundo se balança, existem providências, existem medidas, existem ações que vão ser tomadas, e 2, 3 semanas depois, todo mundo esqueceu e ficam apenas os pais e os familiares dos professores das vítimas chorando. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade, nós precisamos lembrar das vítimas das escolas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e trazer isso para que as pessoas continuem sensibilizadas com esses fatos. E fora isso, eu quero agradecer ao Plínio pelo debate aí espetacular, foi um prazer conversar com vocês. Eu quero agradecer ao Augusto pela oportunidade, e ao Marcos por ter me chamado a participar desse programa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que tenhamos novas e outras tantas oportunidades, Leonardo. Muito obrigado a você, ao Augusto. O Francisco José Coelho manda mensagem dizendo: acredito que essa regulamentação, se ela for de modo que não seja politizada e que não seja apenas para um lado, e que também seja realmente para impedir abusos como mentiras, mensagens de ódio, incitação à violência, mensagens racistas, fascistas, nazistas, enfim, que seja totalmente imparcial e independente. Do contrário, não vai dar certo. Plínio Bortolotti, as suas considerações finais, Plínio. Tardan, é o seguinte, eu acho que é um bom debate esse sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Porque, primeiro, tem uma coisa assim que é inafastável, está na própria Constituição, e nós temos um Tribunal Constitucional. Se temos um Tribunal Constitucional, ele serve para quê? Ele serve para interpretar a Constituição, senão não faz sentido. Se as leis fossem exatas, 2 e 2 são 4, você não precisaria de juízes, né? Você ligaria os algoritmos e sairia a sentença. Agora, podemos discordar das interpretações do Supremo? Podemos. Podemos descumprir? Não. Né? Então, agora eu acho que esse é um debate acadêmico. A Constituição brasileira era muito detalhada, e de 88 para cá, o costume mudou, a forma de se relacionar mudou, tudo mudou, e essas questões elas têm que ser acompanhadas de alguma forma. A Constituição, por exemplo, não fala que você pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Quem definiu foi o Supremo. Eu acho errado que quem definiu foi o Supremo. Acho que quem deveria ter decidido era o parlamento, mas o parlamento brasileiro às vezes se acovarda, tem medo de tomar medidas que não podem ser populares, e joga o problema no colo do Supremo, e o Supremo acaba decidindo e acaba ficando com a fama de mal. Várias leis, a questão de transformar injúria racial em racismo também foi o Supremo, deveria ter sido o Congresso, né? Então, o Supremo ganha essa fama de mal, às vezes sem ter culpa, porque o Supremo não age de ofício, não é? O Supremo só age quando ele é provocado. Se ele é provocado, ele tem que decidir de um jeito ou do outro. Ele pode, de vez em quando, como ele faz, devolver a bola para o Congresso. Outras vezes, não. Então, esse é um debate que eu acho muito interessante, é um debate acadêmico que deveria ser feito, não por mim, mas por pessoas que entendem mais dessa questão. Mas é assim, o Supremo é a Corte Constitucional, cabe a ele interpretar a Constituição, e sinto muito, ponto final. Ok, ponto final. Na questão do respeito ou não, mas do debate não é? Muito então, bem. Eu acho que são essas questões, né, que a gente tem que observar. Muito obrigado. Então, não adianta, quando vai se debater alguma questão, falar porque o Supremo, bom, enfim. Muito obrigado, Plínio Bortolotti, obrigado.